Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí. Vou colocar a musiquinha. Vou colocar aqui Provérbios 3, que é o nosso tema hoje. Bom dia, galera, bora entrando. Escutando essa musiquinha de fundo. Sou pecador, também estou aqui. Bom dia! Vamos começar, né, galerinha? Eu vou chamar algumas pessoas aqui e vocês façam o mesmo, tá bom? Pra gente ter mais gente aqui na live. Bom dia, Inês. Bom dia, bom dia. Já chamaram seus colegas, seus amigos, familiares? Eu já chamei algumas pessoas aqui pra gente começar, tá bom? Nesse momento de meditação hoje. Oi, Edivaldo, Inês, Caio, sejam todos bem-vindos. Ontem foi bem legal a nossa live, hoje também vai ser bem bacana. Importante a gente meditar, né? Nesse momento aqui, nessas palavras, porque elas nos auxiliam. Então, eu vou dar início, não vou delongar muito não, pra gente já ganhar tempo aqui, tá bom? Então, vamos lá, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? O som está bom, né? Se estiverem me ouvindo bem, dá um ok aí, só pra eu saber, tá? Pra gente começar e eu saber que vocês estão ouvindo. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o Provérbios, capítulo número 3, né? Livro de sabedoria. Isso a gente traz formas de agir, condutas, né? E isso é bem bacana para nossa vida, para o nosso dia a dia, até mesmo pela situação e circunstância que a gente está vivendo hoje. Muito obrigada, Zero Rocha. Que seu dia também seja feliz, alegre e produtivo. E é isso. Deus é bom demais com a gente, né? Deus é muito bom. E eu quero conversar aqui com vocês, a gente vai entrar no capítulo 3. E ele divide aqui, na verdade, ele termina o assunto que a gente tinha começado ontem. Ele fala também sobre o benefício da sabedoria e a atenção ao próximo. Então, a gente vai entrar nesses 3 pontos hoje, tá bom? A gente vai meditar nisso daí. E vamos começar puxando o gancho do que a gente ouviu ontem, né? Aqui ele traz, gente, no versículo 5 e 7, eu vou ler para vocês, algo importante para a nossa vida, que é a gente confiar em Deus, né? Muitas vezes a gente já até sabe que a gente precisa confiar, que a gente precisa entregar a nossa vida, mas a gente verdadeiramente não faz. E aqui ele traz exatamente essa questão. Que o seu coração deposite toda a sua confiança no Senhor, não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele e ele aplanará tuas sendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Quando eu leio esses versículos do 5 até o 7 do Provérbios do capítulo 3, o que eu percebo? Que aqui a gente tem um chamado para que a gente confie verdadeiramente em Deus, para que a gente deposite os nossos planos, a nossa confiança realmente no Senhor, porque muitas vezes a gente acredita que a gente sabe fazer as coisas, né? Que a gente, eu sei o que é melhor pra mim, ponto final. Pra mim o melhor caminho é esse, independente do que Deus achar ou não. Então a gente traz muitas vezes a soberba pra nossa vida, né? Eu não sei se vocês já se sentiram assim, impetuosos, ou achando que sabe muitas vezes sobre um assunto, até mesmo em detrimento de outras pessoas. E às vezes você guarda isso pra sua vida, não como algo para você honrar a Deus, mas simplesmente para você se vangloriar, né? Então, assim, essa linha é muito tênue, porque muitas vezes a gente acha, e ele coloca aqui, né, para que a gente não firme, né, não te firmes em tua própria sabedoria,
naquilo que você sabe. Porque, gente, olha só, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Né? As pessoas que hoje leem bastante, né? Não sei, você aqui é uma pessoa que costuma ler, que costuma aprender. Normalmente é a gente que age dessa forma, estudando, né? Muitas vezes a gente percebe, e eu vejo isso, não sei se, se isso acontece com você também, o quanto eu ainda preciso aprender. Né? Quando eu ouço alguém falando, principalmente sobre os mesmos assuntos que eu falo caramba, isso eu não sabia, eu tenho que aplicar na minha vida. Oi, Lu, tudo bom? Quanto tempo, né? Serginho, sejam bem-vindos. Então, eu comecei a olhar e pensar assim, poxa, realmente não dá pra gente se firmar na nossa própria sabedoria. Não dá pra gente se firmar nos nossos conhecimentos, naquilo que a gente traz pra nossa vida, porque verdadeiramente isso não tem uma estrutura, não tem aquela base firmada essencialmente no que a gente gostaria pra nossa vida, como experiência, como dia a dia, como crescimento. Né? Então, aqui o que ele pede, o que ele clama pra gente, uma forma de a gente agir é de a gente buscar sabedoria onde? Em Deus, né? E aqui ele diz ainda, né? Sejam quais forem os seus caminhos, pensa nele. Então, às vezes você traça um objetivo, um planejamento de vida de relacionamentos financeiros, né? Então, assim, objetivos, metas, só que você, durante a sua caminhada, você está pensando apenas em você. Né? Durante o seu projeto você está olhando somente para os seus passos. E é fácil a gente pensar em Deus quando as coisas estão ruins, né? Quando acomete alguma coisa ruim na nossa vida, né? Quando a gente está num momento de tempestade, de turbulência, inclusive agora, né? É muito fácil agora a gente olhar para a nossa vida e falar, caramba, como eu preciso de Deus. Quantas pessoas estão agora voltando os seus olhos para Deus, e isso é fantástico, isso é maravilhoso. Só que a gente tem que perceber que os nossos caminhos não são somente de coisas ruins. Principalmente quando a gente cria um plano. A gente foca no resultado, a gente olha o que a gente está querendo atingir. E durante esse caminho a gente tem que, o tempo inteiro é o que ele nos ensina aqui, pensar em Deus. Né? Pensar, pensar, pensar. Tudo bom, Tarcísio? Seja bem-vindo aí. Gente, me dê corações, tá bom? Adoro corações do amor. Live do amor. Então, é isso que a gente começa a pensar, tá bom? Aqui ele traz para que a gente confie no Senhor, para que a gente realmente dê a nossa confiança a Deus e para de ficar o tempo inteiro colocando a confiança nas nossas mãos, porque muitas vezes a gente vai ver que a gente não tem o domínio de tudo, né? Que as coisas elas fogem das nossas mãos mesmo e que naturalmente a gente tem que colocar essa confiança de que as coisas vão progredir, de que as coisas vão dar certo, e ainda que não dê, a gente vai manter a nossa força, a nossa fé, né? Então esse é o primeiro ponto, que são 3 pontos, tá bom? Nessa primeira parte que eu vou conversar com vocês. O segundo ponto aqui que eu vou compartilhar é em relação a gente honrar ao Senhor, principalmente em relação a dízimos e ofertas. Então aqui ele diz no versículo 9 até o versículo 10 o seguinte: honra o Senhor com os teus haveres e com as primícias de todas as suas colheitas. Então os teus celeiros se abarrotoarão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho. E aqui é bacana porque a gente precisa honrar aquelas pessoas que realmente têm honra na nossa vida, né? E essencialmente Deus é em primeiro lugar. E ele nos lembra aqui de a gente fazer isso com as primícias, ou seja, com a primeira parte, com a melhor parte, com aquilo que a gente tem de melhor, tanto financeiramente. Então quando você está recebendo, né, se hoje você está tendo a graça de continuar recebendo o seu salário, se você está tendo essa graça de se você hoje, diante dessa quarentena, você está podendo trabalhar, você está podendo agir, receber dinheiro de alguma maneira, é bom a gente pensar nisso também, de honrar a Deus. Quantas pessoas que estão desempregadas, quantas pessoas que não estão tendo a sua remuneração como teria se estivesse trabalhando no dia a dia. Então é mais um motivo para a gente honrar, né? Mais um motivo para a gente separar uma parte, a gente doar, a gente ofertar, né? A gente ajudar as pessoas. Quantas pessoas estão precisando, quantas pessoas a gente pode auxiliar nesse momento e entregando sempre a nossa melhor parte, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou pagar todas as minhas contas, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, se sobrar alguma coisinha eu vou ir dando uma ajuda. Não, o que ele nos ensina aqui é o contrário, né? É com as premissas de todas as suas colheitas. Porque se você está trabalhando, se você está recebendo, é porque você fez algo, é porque você serviu, né? Porque você fez um serviço, você trabalhou e você está colhendo. Então, é bom que a gente divida, é bom que a gente leve mais para as pessoas essa primeira parte.
né? É uma forma de a gente honrar, de a gente falar assim, Deus, olha, a melhor parte, a primeira parte é para você, são para os meus irmãos, né? Então isso é bacana de a gente trazer para nossa vida, né? Uma forma, uma conduta de a gente agir que vai fazer com que a gente cresça, tá certo? Oi, Simone, tudo bom, Gerson? Sejam bem-vindos também. Então, a gente separar essa parte, né? A gente realmente elevar. Óbvio, aqui na Bíblia a gente vai ter um capítulo apenas para falar sobre isso, mas já no livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, ele nos traz essa conduta que muito nos traz uma forma de agir e de lidar com o dinheiro de uma maneira mais ampla, né? Sem trazer apenas para o egoísmo, somente para os nossos. Então, isso daqui é algo que a gente traz e que eu ainda vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso ao longo desse capítulo aqui, tá certo? E aí depois, por último, eu falei que são 3 pontos pra gente iniciar aqui, ele fala sobre a correção, né? A correção do Senhor. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que quando a gente vai se orientar para Deus, quando a gente vai buscar Deus, a gente só vai receber coisas boas, independente do que a gente fizer. Porque tem gente que fala assim, né? Porque eu sou de Deus. Nada de mal vai me acontecer, independente se eu peco ou não, Deus vai me perdoar, Ele tem misericórdia, e Deus é tudo isso, e Ele tem misericórdia, e Ele vai perdoar os seus pecados. A grande questão é que você não vai se livrar das consequências, você não vai se livrar das correções, porque todas as vezes que você é corrigido, a gente tem que pensar que é porque você é amado, e é o que Ele nos ensina aqui, né? Porque Deus, Ele vai corrigir aquele que Ele ama. Então, é como o papel do pai, né? O pai corrige e põe limites, justamente por quê? Porque ele ama. Se ele não gostasse de você, ele deixaria você se ferrando e ponto, e acabou, né? Mas por te amar, ele corrige, ele breca, é como se ele estivesse te freando, é como falar assim, olha, por esse caminho não, se você continuar fazendo isso, as coisas não vão fluir. Então, muitas pessoas tem essa dificuldade de limites, né? De colocar um limite, de olhar e falar assim, caramba, eu preciso de limite na minha vida. Eu tenho que colocar um basta nisso. Se eu continuar nesse vício, se eu continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo, eu vou me dar mal. Entende? E muitas vezes você por si só você não consegue, e a própria vida te faz parar. A própria vida te mostra, oi, você não pode dar continuidade a essa vida que você vinha levando, né? E muitas vezes a gente, por isso que a gente tem que dar graças a tudo, dai graças a tudo e a todo tempo, porque muitas vezes acontecem coisas que a gente não gostaria na nossa vida, que vão nos freando de algumas, sei lá, atitudes que a gente tinha e que a gente não consegue nem mesmo agradecer. Mas isso é livramento, isso é graça, né? É bacana a gente ter esse olhar, porque a gente percebe que a gente é muito amado, independente das nossas atitudes, né? Independente das nossas atitudes, Deus nos ama mesmo, independente das atitudes que você vai ter, Ele vai continuar te amando, tá certo? Então, por te amar, Ele vai querer essa correção. E é exatamente isso que a gente lê aqui, eu até separei aqui os versículos de 11 até 12, que diz o seguinte: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Então, se você está sendo hoje corrigido, se você está sendo limitado, saiba que isso é simplesmente um cuidado de Deus para você, né? É bom, muitas vezes a gente só consegue enxergar as coisas lá na frente depois que passa, e a gente vai perceber, a gente pensa, poxa, teve a mão de Deus ali, realmente eu tava me desvirtuando, eu tava indo para outro caminho e eu tive que frear. Então, aqui a gente entra e a gente começa a perceber que existe um limite com o amor, né? Simplesmente é uma correção, mas é com amor. Tem um livro, inclusive, que eu indico muito para pais, eu já li esse livro, que se chama Limites com Amor, de fato, né? Criando filhos com limites, mas verdadeiramente você trazendo amor sobre tudo. E é exatamente isso que acontece na nossa vida quando Deus age. Então, são 3 coisas que eu deixei aqui em destaque dessa primeira parte do capítulo 3 do livro de Provérbios, que foi, né, o primeiro, a confiança no Senhor, honrar a Deus, e também a gente trazer a correção do Senhor para a nossa vida como algo positivo e sabendo que Ele nos ama. Então, eu não sei você, mas essas três formas de você pensar, agir e colocar no seu coração são formas de você trazer mais sabedoria, né? Você começar a agir de uma maneira mais interessante com as pessoas que estão do seu redor, você
elevar o seu espírito a Deus e muitas vezes você deixar a soberba de lado, a prepotência, né? Deixar o orgulho, deixar o ego, você diminuir esse ego. Então tudo isso faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais fácil de conviver, uma pessoa que realmente espiritualmente está crescendo. Então essa é a primeira parte. E aí aqui também tem, né, nesse livro de Provérbios, no mesmo capítulo 3, ele fala pra gente sobre os benefícios da sabedoria. Os benefícios. E o primeiro versículo é: feliz do homem que encontrou a sabedoria. Feliz do homem que encontrou a sabedoria. Cara, se você encontrar a sabedoria, de fato você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser... É bom, isso é maravilhoso. A pessoa que traz a sabedoria para a vida dela é uma pessoa que você fala assim: caramba, como essa pessoa é sábia. Como ela sabe lidar com as pessoas. Como ela escolhe bem os caminhos. Como diante das situações, das circunstâncias da vida, ela consegue ainda trazer sabedoria para agir de uma maneira mais inteligente. É muito bom, a pessoa ela se torna feliz, porque é óbvio, gente, nem tudo que vai acontecer na nossa vida vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, vai ser bom. Algumas coisas vão ser muito ruins, só que são as nossas reações diante desse fato. É como você vai reagir àquilo que vai tá acometendo a sua vida, que vai realmente valer. E aí, a partir disso, você vai fazer: caramba, eu tô agindo com sabedoria. Eu tô agindo com sabedoria, a minha vida está sendo elevada. Por quê? Porque você... trouxe isso para sua vida e você se torna um pouco mais feliz, entende? Você traz essa felicidade, ok? Muito bom dia para vocês que estão chegando aí, galerinha. Vamos juntos. Corações para tal. Me dê corações aqui, ó. Só você apertar. E se estiver fazendo sentido para vocês, encaminhe, porque a gente ainda vai conversar um pouquinho aqui, tá bom? Então, nessa parte aqui do livro, ele traz os benefícios da sabedoria. E eu vou ler alguns aqui para vocês, olha só. Quais são os benefícios? Longa vida com riqueza e glória, caminhos semeados na delícia, veredas pacíficas e te faz um homem feliz. Então, assim, poxa, se isso não for suficiente para você, né, você se tornar um homem feliz, você se tornar uma mulher feliz, você, durante o seu caminhar, você ter frutos para você ir buscando, né? Então, assim, olha quanta coisa boa. Você ter uma longa vida e essa vida longa ser cheia de quê? De riquezas, de glória. Isso acontece para quem traz a sabedoria e é por isso que essa pessoa é feliz. É justamente por isso que essa pessoa é feliz. E aí, olha só, eu separei aqui os versículos de 23 até o 28, que diz o seguinte. É muito bacana isso daqui, porque até mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, ontem eu assisti a live do Marcelo, que ele falou bem assim, era o poder das palavras. E aí ele disse o seguinte, que era bacana que a gente trouxesse para a nossa vida uma frase, uma oração, onde diante das circunstâncias que muitas vezes tenebrosas ou algo que acometesse a gente de forma ruim, a gente já utilizasse essa oração, entende? E aí, lendo esse livro de Provérbios 3 hoje, eu vi que os versículos de 23 a 26 pode ser essa oração. Então eu vou ler aqui para vocês, olha só. Então caminharás com segurança aquele que encontrar sabedoria, ok? Então caminharás com segurança sem que teu pé tropece. Se te deitares, não terás medo. Uma vez deitado, teu sono será doce. Não terás a recear nem temores repentinos, nem tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é tua segurança e preservará teu pé de toda cilada. Quando você faz essa leitura, você percebe quão grande é, né? O quão bacana é a gente nos encaminharmos para isso. E quando a gente lê, a gente percebe que ele está falando sempre na terceira pessoa, que você vai acontecer isso, que isso vai acontecer com você. E você pode fazer essa leitura fazendo ela na primeira pessoa, entende? Trazendo para você verdadeiramente, porque isso vai ser para você como uma oração, entende? Então você vai começar a dizer o quê? Então eu caminharei com segurança, sem que o meu pé tropece. Sem que o meu pé tropece. Se eu me deitar, eu não terei medo. Uma vez que eu deite, o meu sono será doce. Não terei que recear nem terrores repentinos, nem tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é minha segurança e preservará o meu pé de toda cilada. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É uma convicção que você tem de que nada de mal que acontece com as pessoas ruins vai acontecer na sua vida também. Entende? E quanto mais você
você traz um pensamento para sua vida, quanto mais você externaliza isso, quanto mais você fala, mais as coisas têm um condão de acontecer. Não é simplesmente uma mágica que acontece, mas é porque de tanto que você vê coisas boas, você fala coisas boas, você começa a viver coisas boas também, entende? Então essa oração é muito forte, porque se você tem essa consciência verdadeira, entende? Você vai trazer isso para sua vida, você vai ter um sono tranquilo, independente das tempestades que estão acontecendo, isso não vai acontecer na sua vida. Não é você viver uma mentira, mas é você viver numa esperança e você viver com fé, entende? Pra mim faz todo sentido. Faz sentido pra você? Né? Esse é o sentido da oração. Esse é o sentido da oração. Né? E a gente pode trazer isso pra nossa própria vida. Gente, sinceramente, pra mim fez todo sentido. Versículos 23 até o 26 do capítulo 3 do livro de Provérbios pode ser uma oração poderosa pra sua vida, ok? Principalmente nesse momento. E aí, puxando o gancho disso, do que a gente está vivendo hoje, né, principalmente agora que a gente está nessa quarentena, a gente traz aqui nos últimos versículos desse capítulo 3 a atenção ao próximo. Né? É muito fácil a gente viver dentro do isolamento e pensar apenas na gente. Poxa, a minha vida financeira, o meu trabalho, os meus relacionamentos, os meus compromissos, as minhas viagens, as minhas férias. Cara, a gente começa a entrar muitas vezes num fluxo de pensar somente na gente, né? De só pensar assim, poxa, dos meus problemas, da minha vida. E ao invés de a gente começar a trazer um movimento de olhar para o próximo, de ter empatia, a gente começa a ter um movimento de egoísmo, né? Um movimento de, poxa, as coisas pra mim. Então, quando ele começa a falar aqui na atenção ao próximo, ele vai trazendo primeiro 5 pontos daquilo que a gente não deve fazer, daquilo que a gente não deve agir. Eu vi uma frase do padre Fábio de Mello que foi bem interessante, que ele disse assim: existem algumas pessoas que nos ensinam a como não ser como elas, né? A como não agir como elas agem. E isso é muito bacana, porque você saber como não agir vai te mostrar como você de fato deve agir. Então ele traz aqui 5 formas de você, 5 coisas, 5 atitudes que você não deve ter, ok? Eu vou ler aqui com vocês. A primeira delas é: não negues um benefício a quem o solicita, quando está em teu poder conceder-lhe. Então, poxa, uma pessoa te pede algo e você pode dar, e muitas vezes você não dá. E muitas vezes você retém. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, vai que daqui um mês eu não consigo, então eu não vou ajudar essa pessoa. Vai que daqui um mês fique ruim pro meu lado, então eu não vou dar agora não. Eu vou esperar um pouquinho porque... Cara, isso primeiro, você traz uma crença de escassez, de que as coisas na sua vida não vão gerar frutos, entende? De que você não vai ter para amanhã. E a gente tem que se preocupar somente com o dia de hoje, né? Preocupa com o seu dia de hoje, a pré-ocupação. É óbvio que você vai planejar o seu dia de amanhã, pode ser que ele nem exista, mas você planeja. Mas a pré-ocupação, né, a sua ocupação vai ser aonde? No dia de hoje. Amanhã vão ter os outros problemas desse amanhã, então a gente vai focar agora. Então, se essa pessoa chega aqui agora e te pede alguma coisa e você pode dar, o que ele está dizendo aqui é para que você não negue, né? Não negue esse benefício para quem está solicitando. Então, a gente está realmente aberto às solicitações que as pessoas vêm. Gente, tem gente que está precisando de uma ligação sua. Tem gente que está precisando de muito pouco, entende? Às vezes, assim, R$100 para você é pouco. Então, tem gente que está precisando de R$100. R$50 para você é pouco. Tem gente que está precisando de R$50. Então, às vezes, a gente tem que começar a olhar para isso, entende? Se alguém chega te pedindo, para essa pessoa ter te pedido, pense que muitas vezes pode ter gerado muito incômodo para ela. Se a pessoa chegar pra você pra pedir algo, às vezes veio um incômodo muito grande, ela pensou várias vezes, pensou em várias pessoas, mas ela veio pra você. E se você possui, você é detentor disso, entrega, entende? Que mais? Não digas ao teu próximo, vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando dispõe de meios. Então, se você já tem hoje, por que você fala pra pessoa, não, amanhã você volta aqui amanhã que eu vou te dar, se você já tem. Uma coisa é que você não ter e você vai dar para essa pessoa quando você tiver. Mas muitas vezes é isso, essa crença de escassez que eu falei com vocês, que a pessoa ela fala assim, cara, não. Eu vou ver se eu realmente vou precisar e amanhã você dá uma passada aqui e aí eu vejo se eu vou te ajudar. Às vezes você tem naquela hora.
entende? Você tem naquela hora, e esse é o momento de você honrar. Esse é o momento de você falar assim, cara, eu vou dar, eu vou ajudar, porque isso daqui vai me voltar, porque eu vou ajudar essa pessoa, e ainda que não te volte, você tá ajudando uma pessoa. Então você pode ser fruto de ajuda. Às vezes, as coisas não estão gerando na sua vida, você não tá colhendo os frutos, justamente porque você só tá pensando em reter, entende? Você só tá pensando em você, e aí às vezes acomete essas coisas na sua vida. Entende? Porque você... e isso é muito forte, né? Às vezes a pessoa ela fala assim, quando eu tiver R$1 milhão eu vou começar a fazer doações. Se você tá recebendo 10 mil, 5 mil ou 1.000 e não faz essas doações, você não vai fazer quando você tiver 1 milhão. Não adianta você pensar que você vai fazer, entende? Porque a gente começa, assim como a gente faz qualquer coisa, é como a gente faz tudo. Então as suas atitudes, elas não vão mudar se você tiver mais ou menos. Entende? Tem muita gente que tem muito pouco, gente. Tem muito pouco. Mas o pouco que tem, compartilha. Entende? Então, assim, é nisso que a gente tem que pensar. Poxa, eu não vou deixar de ajudar amanhã se eu posso ajudar hoje. É hoje que eu vou fazer. Até porque a única certeza que a gente tem é do dia de hoje, né? São 5, né, que eu falei pra vocês. A gente tá aqui no terceiro. Não maquines o mal contra o seu vizinho quando ele habita com toda a confiança perto de ti. Então, de repente você tem pessoas que vivem próximos a você, e aqui ele fala vizinho, gente, não é só o vizinho da sua casa, não. Mas tem pessoas que convivem com você e muitas vezes você age de uma maneira para que essa pessoa seja prejudicada. Só que ela vive do seu lado. Entende? Então, às vezes, você prejudica seu marido, sua esposa, só que você vai colher aqueles frutos também. Você quer agir de uma maneira a se vangloriar e muitas vezes prejudicar o terceiro, só que esse terceiro vive com você. Entende? Então, assim, perceber que quando o outro cresce, você também vai crescer, porque essa pessoa tá junto. Então, e aqui ele fala, não maquines o mal contra o seu vizinho, porque ele mora perto de você. Parece óbvio, gente. Tudo isso aqui parece óbvio, né? Mas poucas são as pessoas que aplicam. E por último, não litigues com alguém sem ter motivo se esse alguém não te fez mal algum. As pessoas hoje, pessoal, têm assim, mania de brigar umas com as outras, né? Então, assim, acaba trazendo muito litígio. E muitas vezes essa pessoa não te fez mal nenhum, né? É só mesmo a mania de brigar. É mania de a pessoa ser ignorante, a mania de a pessoa... Então, assim, o que ele traz aqui é pra que a gente o quê? É pra que a gente não faça isso, entende? É pra que a gente, de fato, não fique o tempo inteiro... Se a pessoa não te fez mal nenhum, pra que você vai criar litígio, sabe? É igual, às vezes, assim, tem gente que não gosta de algumas páginas, né? No Instagram, enfim, de pessoas. Aí entra ali na foto da pessoa pra fazer um comentário, pra criar uma coisa ruim. Cara, tipo assim, a pessoa não fez nada pra você e você tá começando e você tá trazendo aquela coisa ruim pra vida dela. Você tá criando um conflito que não tem necessidade de ser criado. E muitas vezes você faz isso na sua casa, você faz isso na sua vida, você faz isso no seu trabalho. E esse é uma atenção ao próximo que a gente tem que ter. E por fim, eu falei que eram 5 aqui, esse era o quarto, né? São 6, na verdade. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os retos. Então, muitas vezes, gente, você não conhece a vida das pessoas, né? E você acaba olhando a vida de alguém e você fala assim, caramba, essa vida dessa pessoa é muito boa. Só que é uma pessoa extremamente violenta, é uma pessoa que é grosseira, sabe? É uma pessoa que é estúpida, é uma pessoa que trata mal as pessoas. Então, não tem de nada você ficar invejando a vida desse sujeito, sabe por quê? Porque ele colhe coisas ruins e você vai acabar colhendo também. Entende? Então a gente é convidado a não agir com esse tipo de violência, não agir com esse tipo de grosseria, ainda que as pessoas ajam com a gente, né? É a gente realmente se desligar, é realmente a gente olhar para essa pessoa e perceber que ela é apenas uma pessoa. Tem uma técnica que é muito interessante, que é assim, quando uma pessoa estiver gritando com você sem motivo nenhum, toda raivosa, parecendo um bicho, sabe o que você faz? Você silencia, como se você estivesse de frente para essa pessoa, você silencia. E imagina que daqui 100 anos pode ser que ela não esteja na sua frente, entende? Então, assim, é como se aquele momento fosse um momento
para que você não se torne também uma pessoa violenta. Porque às vezes você não é, mas o fato de você estar o tempo inteiro lidando com esse tipo de pessoa, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa que você não admira, com que você se torne uma pessoa que você... e tenha atitudes que você jamais teria. Entende? Então, assim, ser violento, estar com pessoas violentas é muito complicado, é muito complexo, mas o que eu trago para vocês e o que está escrito aqui é para que a gente não inveje essas pessoas e que a gente não utilize essas mesmas atitudes que eles utilizam. Né? Então, assim, se a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Se a gente é influenciado pelaquela pessoa que a gente mais está perto, é óbvio que a gente... concedendo isso, a gente vai acabar se tornando essa pessoa também, né? O que é muito ruim, porque muitas vezes isso faz com que a gente se magoe, né? Com que a gente magoe pessoas e com que a gente se torne uma pessoa que a gente não gostaria de se tornar. E mais, né? A gente vê aqui, poxa, se você se diz uma pessoa cristã, se você diz que você é uma pessoa de Deus, você não vai querer agir desse jeito, porque aqui mesmo diz, o Senhor detesta o que procede mal. Então, diante de uma situação onde você está procedendo, onde você está agindo, o seu agir é positivo ou negativo? Entende? Porque aqui, gente, isso é temor a Deus. É você colocar ele no centro e fazer a vontade dele. Ele não quer que você age dessa maneira. Entende? E aqui ele diz também que Deus, ele reserva a sua intimidade com as pessoas que agem de maneira reta. Né? Então, como a gente vem buscando ter um relacionamento com Deus, como a gente tem buscando isso, como o temor a Deus é a gente realmente viver na vontade de Deus, no centro da vontade dele, sabendo que ele quer o melhor pra gente, o centro da vontade de Deus, o temor, gente, é buscar o amor de Deus pra nossa vida, ok? E ele vai dar essa intimidade a quem age de maneira reta. É claro que fazer todas essas coisas que ele nos traz, dar confiança, honrar, dizimar, aceitar a correção, trazer para a nossa vida todos esses não fazeres aqui, é óbvio que nem sempre é fácil. Ninguém que tá dizendo assim, nossa, a coisa mais fácil do mundo, isso daqui eu vou fazer com o pé nas costas. É óbvio que não. Porque se assim fosse tão fácil, né, todo mundo agiria. A grande questão é que é simples. Não é fácil, é simples. Então, a gente pode colocar isso no nosso dia a dia a partir do momento em que a gente começa a se observar. Quais são as suas atitudes? Verdadeiramente estão inclinadas para algo positivo? Ou você consegue perceber algumas reações suas que estão vinculadas para um lado negligencial, para um lado, sabe, incorreto, para um lado que não é reto, sabe? Você percebe isso. Só que você também tem que ter esse start de olhar e falar assim, caramba, eu tô fazendo algo que não tá sendo coerente. Não tá sendo coerente com o que eu prego, porque eu digo que eu sou cristã. Não tá sendo coerente com o que eu quero, porque eu digo que eu quero viver pra ter esse relacionamento com Deus e abarcar minha família, minha vida a isso. Né? Porque são frutos que a gente vai colher, gente. É natural da nossa vida. Né? É natural. E aí, pra finalizar, e no final aqui desse capítulo, o que ele diz são as consequências, né? Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Então, as pessoas que são justas, as pessoas que agem com essa maneira, né? De uma maneira certa, correta e reta, o que acontece? Bênçãos do Senhor, graças acontecem, glória. Né? Então, assim, bênçãos, graças, glória, tudo acomete na vida daquela pessoa. Né? E para observar a vida dessas pessoas que tem isso. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de graça, de glória, de coisas boas. Entende? São pessoas retas, são pessoas justas, são pessoas que estão buscando isso. Né? E é sempre um caminhar, gente. Porque somos falhos, a gente erra, a gente peca, mas a gente começa a pensar e perceber que se a gente tem essa inclinação, né? Se a gente está o tempo inteiro buscando essa melhoria, a gente vai vivenciar isso, entende? A gente vai vivenciar. E, pelo contrário, as pessoas que não ligam para isso, que acham que é chacota, que acham que é zombaria, que é isso que vai acontecer também, né? Então, assim, Deus escarnece também dos zombadores, aquelas pessoas que ficam zombando, achando que isso é brincadeira, que isso é balela, são as consequências da vida, gente. Tudo é colheita. Você está plantando, você vai colher. Você está plantando, você vai colher. Entende? Então, realmente a gente começar a perceber essas questões. Né? A gente perceber os nossos erros, sabe? A gente perceber que a gente erra mesmo. E a gente erra pra caramba. E a gente precisa dessa orientação.
né? A gente precisa se orientar, a gente precisa descansar. Muitas vezes a gente precisa se desligar de pessoas que estão fazendo com que a gente age de uma maneira que a gente fala, caramba, aonde está indo a minha vida? Porque tem pessoas que entram na sua vida e que elas fazem uma mágica acontecer. É como se essas pessoas entrassem na sua vida e tudo começasse a melhorar. Então você começa a se sentir melhor, sua autoestima começa a ficar boa, sabe? Você começa a ganhar até mais dinheiro, o seu relacionamento conjugal começa a ficar ótimo também, né? Tudo começa a acontecer, é como se fosse um milagre, é como se fosse flores. Tem pessoas que são assim. Só que tem pessoas também que começam a te sugar. Tem pessoas que te apagam, sabe? Tem pessoas que te deixam mais pra baixo. Tem pessoas que fazem com que você perca dinheiro. Tem pessoas que não deixam o seu brilho florescer. Então tem essas pessoas também. Você tem que perceber para o que você está permitindo na sua vida. Né? Quais são as pessoas que você está permitindo permanecer. Porque às vezes essas pessoas elas passam. Né? Ninguém vai estar com você para sempre. Primeiro porque você veio e vai sozinho dessa vida. Então, as pessoas que passam, você vai se questionar, poxa, essa pessoa é alguém que eu quero que permaneça na minha vida? Essa pessoa é alguém... E aí a pessoa fala assim pra mim, tá, Ana, mas então eu vou estar o tempo inteiro trazendo um interesse na minha vida. É claro, gente, a nossa vida, o relacionamento, ele é feito de interesses. Entende? A grande questão é você se questionar se você vai realmente querer trazer para a sua vida os frutos de algo positivo ou negativo. A partir daquilo que outras pessoas estão influenciando na sua vida também. Porque você começa a se parecer com essas pessoas, você começa a agir como essas pessoas agem, entende? E você começa a ter os frutos que essas pessoas têm. E é na intimidade que a gente começa a conhecer as pessoas, sabe? É quando a gente tem mais tempo de convivência. Todo mundo é bom quando a gente não conhece. Todo mundo é maravilhoso quando você acabou de dar um oi e tem uma conversa aqui de meia hora. Todo mundo é incrível. Né? A grande chave que a gente vai perceber é quando a gente tem essa convivência mais íntima, quando a gente passa mais tempo, entende? Quando a gente tem um relacionamento de intimidade. Então, quando a gente busca também ter essa sabedoria de como agir, como não agir, que é exatamente o que esse livro de Provérbios capítulo 3 está falando hoje pra gente, né? No geral, o livro de Provérbios todo. A gente vai tendo essa sabedoria e essa sacada. Caracas, essa pessoa é uma pessoa boa para estar comigo porque eu quero me elevar. Ah, pô, essa pessoa não é uma pessoa bacana e assim, você não tem que ter controle nenhum sobre essa pessoa. Se essa pessoa, ela não é uma pessoa bacana, se você já tá olhando que ela não é uma pessoa bacana e tudo, cara, faça uma oração para ela, mas não permita que ela esteja na sua vida. Entende? Você pode estar fazendo orações incessantes, você pode estar pedindo a Deus para abençoar a vida dessa pessoa, mas você não tem obrigação nenhuma de tê-la na sua vida. Entende? Nesse cenário, por quê? Porque senão você vai parecer como ela, né? Exatamente o que a gente leu aqui, exatamente o que a gente compartilhou. Então a gente precisa trazer essa sabedoria para a nossa vida. E como fazer isso? Meditando, lendo a palavra de Deus, ouvindo coisas boas, né? Olhando para si, percebendo suas mazelas, percebendo seus erros e se orientando para um caminho diferente. Então, eu espero que vocês tenham refletido assim como eu refleti hoje, né, sobre essa palavra, sobre o que a gente pode fazer. Eu até coloquei a música de entrada hoje, Estou Aqui, do Anjos do Resgate, e é justamente isso, né, para que a gente ame a Deus para aquelas pessoas que não amam, né, para que a gente acredite ainda mais em Deus pelas aquelas pessoas que não acreditam, para que a gente seja esse cristão independente das pessoas serem ou não, né? Porque isso traz um reflexo para a nossa vida como um todo. Eu vejo mais e mais, gente, que você ter você ter uma religião, você ter essa questão da sua espiritualidade, você ter fé, você ter Deus, muda a sua vida. Né, muda a sua vida. Então, assim, é bem diferente. É bem diferente o relacionamento que você tem com essas pessoas que são coerentes, Não adianta você dizer que você tem uma religião, que você é de fé, que você lê a Bíblia todo dia, se você não age dessa maneira. Né? O seu agir conta mais do que aquilo que você fala. Né? O seu agir, a forma de você agir, a forma de você tratar as pessoas. Isso tudo diz muito sobre você, tá? Então, eu vou deixar aqui de fundo essa música pra gente finalizar como sempre a gente finaliza, né? E me diga aí se foi bom pra você, o que te despertou mais hoje. E vamos ouvir um pouquinho, tá bom? Essa música pra gente acalmar nossos corações.
pode cantar aí também, se você é da cantoria. Olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. É linda essa música, pessoal. Presta atenção nela. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. E que a gente esteja, né, por todos aqueles que não creem, por todos aqueles que não amam, que a gente possa amar mais e mais. E é como a Thay tá colocando aqui, né? Que a gente seja, então, sal da terra, luz do mundo, né? E que a gente faça a diferença na vida das pessoas, verdadeiramente de forma positiva, né? Então esse é o convite de hoje, pessoal. Que sejamos essas pessoas, tá bom? Essa música chama Estou Aqui, Anjos de Resgate, tá? Você pode ouvir depois. É muito, muito linda, tá bom? E aí a gente se encontra então amanhã, às 11 horas da manhã de novo, tá? Compartilha essa live com pessoas que você acha que vão gostar do tema e chama as pessoas também para participar amanhã às 11 horas, tá? Então um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.